Olha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação do Conselho da Amazônia e de uma Força Nacional Ambiental que atuará na proteção do meio ambiente da própria Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, antecipou que esse conselho vai coordenar as estruturas que já atuam no combate ao desmatamento e ainda deve atuar na regularização fundiária. E é com o ministro Ricardo Salles que a gente conversa agora aqui nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Ministro, bom dia, mais uma vez, obrigado por nos atender. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar com a Jovem Pan. Ministro, de que forma essa questão vai trabalhar para se regularizar a situação fundiária no país? É um trabalho árduo, não é? É um trabalho importante. Nós temos no Brasil, infelizmente, esse problema da falta de titulação de terras e de propriedades em todo o território nacional. Isso não acontece só na Amazônia. Se nós formos a São Paulo, no entorno, por exemplo, das represas da Billings ou Guarapiranga, há um problema enorme de falta de títulos de posse, apenas de posse, e isso gera insegurança jurídica. No sul do país tem o mesmo problema, nos morros do Rio de Janeiro tem um problema, nas comunidades em vários municípios, Belo Horizonte, enfim, e também na Amazônia. Só que na Amazônia esse problema se torna ainda mais relevante sob o ponto de vista do cuidado ambiental, porque você precisa saber quem é o proprietário daquela área, quem é o responsável, quem é o nome, o CPF de quem responde por aquela área, e para isso é preciso se fazer a regularização fundiária. Tampouco se fez nos assentamentos rurais do INCRA, aqueles que o INCRA destinou para as famílias. O INCRA destinou as áreas, mas não as titulou. Quer dizer, a pessoa está lá ocupando, mas ela não tem o título de propriedade. E ela, com isso, fica fragilizada a responsabilização daqueles ocupantes. E outras áreas também na região da Amazônia. Então, dentre outras medidas, a regularização fundiária da Amazônia é uma medida importante para se tornar mais efetiva a fiscalização ambiental. Ministro, pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino, com você. Bom dia, ministro. E nós temos metas para redução do que isso vai acarretar em termos de proteção ambiental? Existe alguma meta concreta ou é só uma iniciativa para realmente tentar regularizar as propriedades e reduzir o problema do desmatamento, mas sem uma meta concreta? Veja bem, Rodrigo, o Conselho da Amazônia, a ser presidido pelo vice-presidente Mourão, que serviu na Amazônia, tem uma ligação muito forte com a Amazônia, ele tem como objetivo coordenar essas ações. Do ponto de vista jurídico, continua no Ministério da Agricultura, no INCRA, assim como a fiscalização da parte ambiental estrito sensu no IBAMA e CMBio, no Ministério do Meio Ambiente, mas também a agenda da bioeconomia, o incentivo àquelas atividades produtivas ligadas à fauna, flora, enfim, aos micro-organismos, tudo aquilo que há na floresta para gerar negócios e, portanto, oportunidade de emprego, de renda, sob a ótica do setor privado, que foi o que não aconteceu até hoje na Amazônia. Se deu recursos para entidades sem fins lucrativos, para terceiro setor, e não se incentivou, não eram bem-vindos os investimentos privados, que são efetivamente quem gera emprego, quem gera as oportunidades, enfim, quem desenvolve uma região para dar para essas pessoas oportunidade de emprego e renda. Então se complementa nesta agenda, que será coordenada pelo vice-presidente da República dentro do Conselho da Amazônia, a agenda do Ministério da Agricultura com a regularização fundiária, Ministério do Meio Ambiente com os temas ligados não só à fiscalização, mas também à biodiversidade. A Secretaria de Biodiversidade está lá no Ministério do Meio Ambiente e ali, a partir da lei do patrimônio genético, da repartição de benefícios, que se pode dar tangibilidade, monetizar o ativo florestal, o ativo não florestal, os recursos relativos à biodiversidade da Amazônia. Também o pagamento pelos serviços ambientais. Aí entra o Ministério da Economia, mais uma vez, além da bioeconomia, entra também no pagamento pelos serviços ambientais. Você remunerar aquele que toma conta, aquele que cuida dos recursos ambientais na sua propriedade. Isso é fundamental para a pessoa valorizar o ativo ambiental. Aquilo tem que ser menos um custo e mais um ativo, que lhe gera receita. Para isso existe o pagamento pelos serviços ambientais. Depois, o zoneamento econômico-ecológico, que é uma espécie de plano diretor da Amazônia, em que todos os estados trabalharão em conjunto. Isso é um pleito, inclusive, dos estados da Amazônia, para que a gente faça esse zoneamento econômico-ecológico que mostrará quais são as potencialidades de cada região, inclusive potencialidades do ponto de vista de infraestrutura, de mineração, de exploração de recursos naturais, mas, por outro lado, também os pontos sensíveis que não podem ser explorados em hipótese alguma. Enfim, há ali
toda uma necessidade de ordenamento do território, e isso se faz através do zoneamento econômico-ecológico. Há ações que estão no Ministério da Justiça. O presidente Bolsonaro determinou a criação da Força Nacional Ambiental. E para isso, o Ministério da Justiça, junto com o Ministério do Meio Ambiente, e claro, agora sob o comando do presidente Mourão no Conselho da Amazônia, terão ali todos os elementos para aprofundar ainda mais as ações de fiscalização, comando e controle. Lembrando, entretanto, que só fiscalização, comando e controle não resolvem o problema da Amazônia. Tanto não resolvem que nos últimos 20 anos nós tivemos uma série de problemas, aumento do desmatamento nos últimos 8 anos, e isso foi, apesar da fiscalização, comando e controle, é porque faltou esse incentivo para desenvolver de maneira sustentável e dar oportunidade para esses mais de 20 milhões de brasileiros que lá estão. Ministro, o senhor conhece muito bem a realidade de São Paulo, o senhor já foi secretário de Meio Ambiente aqui de São Paulo, e no caso aqui de São Paulo nós temos problemas de invasões de áreas de mananciais, à beira das represas, e um projeto como esse não deve sair do papel, não sai do papel como um todo, sem o apoio dos estados. Como é que os estados vão ajudar nesse projeto? Olha, há uma grande sinergia dos estados nesse caso. Primeiro, é importante lembrar que no final do ano passado, o governo federal abriu mão de parte dos recursos que recebeu em razão daquela repatriação do recurso recuperado do acordo, né, Petrobras-Lava Jato, lá nos Estados Unidos, e cerca de 470 ou 460 milhões de reais foram repassados do governo federal aos estados para que eles estruturassem a sua parte de fiscalização ambiental, ou seja, tenham recursos para isso. Por outro lado, permaneceu com o Ministério da Defesa um montante de cerca de 600 milhões também para essa finalidade. Então, há recursos. A discussão aí com os estados é que as polícias militares dos estados precisam estar permanentemente envolvidas nessas operações. Ao longo de 2019, não foi exatamente esse o caso. Infelizmente, eles têm problemas orçamentários, nós entendemos, eles têm problemas graves de segurança pública nos seus estados, nós também entendemos, mas é importante que as polícias militares daqueles estados da Amazônia deem suporte para as operações do IBAMA e do ICMBio e dos agentes ambientais em geral, porque sem isso, sem essa participação das polícias locais, fica muito fragilizada a fiscalização. Então, os estados estão todos engajados, tanto na visão do zoneamento econômico-ecológico, pelo pagamento dos serviços ambientais, a questão que eu já disse aqui da bioeconomia, que é fundamental, a regularização fundiária, os estados reconhecem como algo prioritário. Enfim, há uma gama de medidas, portanto, que juntas vão fazer esse resultado, vão fazer alcançar esse resultado almejado por todos. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Até a próxima. Um prazer, muito obrigado.